Oi, tudo bem? Aqui Bispa Fê, a gente começa o nosso quadro Aconselhando. E a pergunta de hoje é: por que Deus não atende minha oração? Essa dúvida veio da Regina Célia, de Portugal, e ela pergunta assim: Bispa, por que quando eu oro para os outros sempre dá certo? E quando eu oro por mim, as coisas não acontecem? Ai, meu Deus! O que será que está acontecendo? Porque muitas vezes Deus não atende a oração, né? Quem nunca teve essa dúvida? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Todos os dias eu separo alguns minutos do meu dia para ler a palavra de Deus e meditar nela. E um desses momentos me mostrou esse versículo que eu quero dividir com você. Cobiçais e não tendes nada, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Presta atenção nessa parte, que um dia saltou para mim. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, o que esse versículo fala pra gente? Que muitas vezes você está pedindo coisas não com o propósito daquilo que Deus tem para a tua vida, mas você está pedindo coisas que não estão alinhadas com o que Deus tem para você. Então, às vezes você tem a sensação de que eu oro pelo outro, intercedo, e tudo está errado, mas a Bíblia está nos ensinando duas lições muito importantes. A primeira é que muitas vezes você pede e não recebe porque você pede mal. E aí eu deixo para você a indicação do livro A Quarta Dimensão, tem PDF aí liberado, você vai entender um pouco mais sobre pedidos específicos diante de Deus. E também muitas vezes a gente não recebe porque você ainda não está pronta para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Então muitas vezes você está querendo receber algo por um tempo que não é o tempo. Isso aconteceu com o povo no deserto. Eles queriam receber algo, mas eles demoraram 40 anos, porque eles não estavam prontos para entrar na terra prometida. Eles precisavam mudar a mentalidade deles de escravos para poder ir para o próximo desafio, que eles iriam dominar uma terra. Alguns nasceram no deserto e conseguiram conquistar para ter essa mentalidade de guerreiro, e outros acabaram morrendo no deserto. Mas, acima de tudo, você precisa desenvolver a convicção no seu interior de como um pai ouve ao seu filho. Não existe nenhuma oração sincera e verdadeira nossa que Deus não ouça. É impressionante. Todas as vezes que meus filhos chamam mãe, aonde quer que eu esteja, eu ouço a voz deles. Da mesma maneira, todas as vezes que você clama Abba Pai, que quer dizer Paizinho, Deus de amor, Ele vai ser socorro bem presente na tua vida. Então, ao invés de você se sentir rejeitada e falar por que Deus não responde minhas orações, eu tive uma experiência muito engraçada com essa situação. Eu vou dividir com você. Eu estava em jejum já há 21 dias por uma situação, orando, e aí fazendo meio que bem organizadinho, assim, bem disciplinada. Então, ajoelhava, orava, jejum, orava, os negócios da Bíblia e tal, e aí nada aconteceu. Acabou o jejum, nada aconteceu, minha mãe chegou para me visitar. E eu falei: mãe, entre em aliança de oração, isso é muito importante também. Você está em aliança com a igreja e com uma aliança de oração. Alguém que ore com você por um assunto. E aí a minha mãe é minha aliança de oração. Eu falei: mãe, entre em aliança de oração comigo por esse propósito. E aí nós fomos para o quarto e a minha mãe se ajoelhou, mas ela fez uma oração tão sincera, que eu chorei ouvindo a oração dela. E aí no dia seguinte aconteceu. E eu falei: mãe, não estou entendendo nada. Eu estou há 21 dias orando e não aconteceu nada, você vem e faz uma oração, no outro dia acontece. Ela falou assim: Fê, como que você fez suas orações? Ah, mãe, eu falei para ela, eu orei uns 15 minutos por dia todos os dias e li a Bíblia. Ela falou assim: Fê, quando você faz uma oração que nem você se lembra, não espere que Deus ouça, não espere que Deus ouça. Então, às vezes, quando a gente ora pelo próximo, a gente coloca todo o nosso coração.
Mas aí entra, às vezes, algo que você precisa curar no seu interior, para que você ore por si própria, na mesma intensidade, na mesma convicção, orações sinceras que Deus possa ouvir, porque um coração sincero jamais vai ser rejeitado. Então, ore pela tua vida, ore pelos teus propósitos, na convicção que a palavra de Deus diz que a oração ela é recolhida num cálice. E cada oração é como se fosse uma gotinha, até o dia que esse cálice transborda. Não tem nenhuma oração que deixe de ser ouvida. E você não sabe o dia que esse cálice vai transbordar e vai ser o dia do seu milagre. Quem sabe essa última oração que você desistiu de fazer era a última oração que ia transbordar. Por isso, ore todos os dias, clame, mas se lembre, uma oração que realmente vá alcançar o coração de Deus. Espero ter te abençoado. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E você saiba que muitas vezes também Deus te levantou para interceder por alguém. Talvez esse seja o ministério que Deus te deu, uma intercessora do Senhor. Obrigado pela sua participação. Você quiser participar aqui do quadro Aconselhando, é só mandar o seu e-mail para o blogbispafe@gmail.com.br. Para vocês eu deixo aquele beijo. Fique na paz. Thank you.